Bom, então vamos começar a nossa reunião de hoje, que hoje a reunião é para falar sobre venda de conhecimento, né? Então, o nome aí, o tema de hoje é o plano de 2 a 5K semanal. O que quer dizer isso? 2 a 5K quer dizer o faturamento de 2 a 5 mil reais por semana. Claro, usando toda uma estratégia de venda que vocês vão conhecer hoje, um processo de venda que vocês também vão conhecer hoje, e todo um conhecimento que eu ganhei com o passar do tempo, né, estudando muito esse mercado de mentorias, consultorias e cursos. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é realmente um plano de negócio no digital. É a gente aprender como trabalhar produzindo cursos, eventos, workshops e principalmente consultorias e mentorias, tá? Se em algum momento eu desligar a câmera, eu tiver que parar um pouquinho para tomar uma água, é porque hoje eu estou com a garganta um pouquinho ruim aqui, então talvez isso seja necessário durante o tempo de apresentação, tá? Então vamos lá. Então, para quem é essa reunião de hoje, né? Essa reunião de hoje ela é focada para qualquer tipo de empreendedor, empreendedora, que queira trabalhar no digital ou que já trabalha no digital. Para quem já trabalha no digital, vai aprender um novo formato de venda através do digital. Para quem ainda não tem curso digital ou consultoria ou mentoria, não tem esse formato de serviço ainda sendo prestado nesse momento. E apenas usa para divulgação dos seus serviços, divulgação dos seus produtos, mas ainda não vende conhecimento. Hoje o objetivo é vocês entenderem que existe uma gama de possibilidades dentro da questão de venda de conhecimento. Então, para gente que é especialista, expert em alguma área, por exemplo, eu que sou médica veterinária oncologista e que sou médica veterinária que tem graduação em marketing, MBA em marketing digital. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vender o meu conhecimento como oncologista e eu posso vender o meu conhecimento como na parte de marketing digital. Então, esse entendimento de hoje vai servir exatamente para isso, para vocês perceberem uma possibilidade, uma nova possibilidade de serviço dentro do que vocês já usam no digital. Então, vocês vão poder aprender um novo formato de entrega usando totalmente o mundo digital. Então, para quem está entrando aqui hoje, eu não vou ficar aqui vários minutos contando toda a minha história para vocês, mas para quem está vindo há pouco tempo, ou me conhece há pouco tempo, é importante saber que eu sou médica veterinária aí desde 2006, e eu entrei no digital em 2018, com o objetivo de quê? De usar as mídias sociais, usar a internet para fazer publicidade da minha empresa, publicidade da minha clínica veterinária. E aí, no início, eu tive várias experiências ruins, digamos assim, né? Experiências que não trouxeram resultado adequado para a minha empresa. Que principalmente era um linguajar, uma comunicação que fosse realmente muito parecida com o que eu falava para os meus clientes. Então, eu queria que eu comunicando aquilo ali nas redes sociais, os meus clientes, os meus colegas percebessem que era eu mesmo que estava ali, mesmo que não fosse, né? Porque eu contratei uma empresa e essa comunicação eu queria, o objetivo é que essa comunicação ela fosse adequadamente igual ao que eu já fazia nas redes sociais. E isso não aconteceu. Isso ficou muito ultrapassado. As pessoas entravam e viam que era um terceirizado que estava fazendo aquele serviço. Não parecia a doutora Gladys, que estava conversando com os clientes e com os seus colegas. Então, eu comecei, por conta própria, estudar mais o marketing, para entender como é que era feita essa comunicação no digital, como é que eu podia imprimir a minha identidade como médica veterinária, como é que eu podia falar de uma forma e produzir conteúdo de uma forma que ficasse bem semelhante ao que eu já estava fazendo antes, que realmente mostrasse, identificasse que era eu que estava naquela rede social. E aí eu comecei a estudar daqui, estudar dali, comecei a me aprofundar e comecei a me apaixonar por essa área de marketing, né? E aí, durante a pandemia, eu me aprofundei, comecei a estudar, comecei a fazer graduação, MBA, pós, e aí foi indo e eu fui cada vez mais me aprimorando nesse sentido, tá? Então, minha história com o digital partiu de uma necessidade minha e depois os colegas também vieram me pedir ajuda e aí eu fui melhorando essas estratégias, né? E fui melhorando
esse conhecimento né, no sentido de conseguir entender mesmo como isso funciona. Só um minutinho que tem o pessoal aqui atrasadinho, me pedindo o link. Deixa eu só mandar para eles lá. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Pode entrar, fica à vontade. Estou pedindo para todo mundo deixar o áudio desligado por enquanto, porque eu já comecei. Aí vocês podem fazer perguntas aí pelo chat e depois no final eu vou abrir o áudio de todo mundo, tá? Então, nesses 4 anos que eu estou aí dentro do digital, como eu falei agora para vocês, que eu entrei em 2018, o que eu aprendi? Eu aprendi que a obesidade de informação é o maior problema para quem entra no digital. O que é a obesidade de informação? A obesidade de informação é esse excesso de informação que a gente tem no digital, né? Eu tive esse problema, todo mundo que entrou no digital teve esse problema e vocês provavelmente já passaram por isso. Começam a ver e ler informações, muitas técnicas, muitas estratégias e não consegue colocar nada em prática. Ou se coloca tudo misturado e aí não tem um resultado legal naquilo que pretendia ter, né? Então, tem muita confusão de informação, muito desconhecimento do que fazer com esse conhecimento todo que está adquirindo, né? Então, o excesso de informação, nesse momento, ele acaba causando um problema para a gente, porque a gente tem muita informação, mas não consegue unir essas informações, não consegue saber como agir e o que fazer com essas informações, né? Então, a obesidade de informação no digital é o maior problema. Não é o excesso de informação, não é a falta de informação, e sim o fato de ter um monte de informação e não saber o que vai fazer com ela, tá? Então, essa informação não direcionada, esse caminho sem direção concreta, é o que faz a gente ter muita dificuldade em ter resultados no digital. E por isso que é tão importante a gente ter uma mentora, ter um mentor, porque a mentora, o mentor, ele vai fazer esse plano de execução. Ele vai traçar um caminho para te seguir, vai te dizer, olha, Gladys, vai por aqui, que isso dá certo, faz isso, isso e isso, que isso vai dar certo. E aí tu vai lá, coloca esse plano de ação realmente em ação, né? Executa isso, e aí tu vai realmente ter um resultado. Então, nesses 4 anos, a dica que eu quero dar de ouro para vocês é não adianta ficar comprando curso, assimilando conhecimento e informação de todo mundo, se tu não tem um plano de ação bem feito, se tu não tem um objetivo centrado ali, tu não tem um caminho para perseguir aquele teu objetivo, tá? Então, essa questão da mentoria, ela é bastante importante e faz toda a diferença. Não é que tu não vai conseguir sozinha chegar nesse resultado, tu vai conseguir também, de qualquer forma a gente consegue um resultado dentro do digital. Só que quando a gente não tem uma mentora, a gente não tem alguém para te estruturar ali, para te ajudar e para te direcionar nesse caminho, esse resultado é muito mais lento. Todos os resultados que a gente quer no digital, ele acontece de uma forma bem mais difícil, mais lenta, mais complicada de acontecer. Antes da gente falar da questão das vendas, né, do nosso conhecimento, das mentorias, dos cursos, eu vou falar para vocês todas as possibilidades hoje aqui nessa reunião. É importante que vocês entendam que a gente precisa estruturar a nossa casa. O que é estruturar a casa? É ter um Instagram, né? Porque principalmente o Instagram, a ferramenta que a gente mais utiliza para fazer vendas e conversar com as pessoas. Então, estruturar essa casa, manter o Instagram bem claro, bem objetivo, mostrando tudo que tu faz, como tu faz, aonde tu atende. E lembrar dessa perguntinha que eu sempre coloco aqui para vocês. Você compraria de você? Se hoje você entrasse no seu Instagram, olhasse o seu perfil, você teria vontade de comprar de você? Pense nisso um pouquinho. Será que o Instagram de vocês está bem estruturado, está bem pronto, está bem objetivo para quem está entrando hoje? E ele realmente consegue entender com o que tu trabalha, onde tu trabalha, quem tu ajuda e como tu ajuda? Isso está bem claro na cabeça de vocês? Podem colocar para mim aí no chat, tá? E para quem não tá, não vê ainda isso como pronto ainda, diz, não tá, o meu Instagram não tá bem estruturado, não tá totalmente pronto ainda, não tem problema, tá? O objetivo é que vocês saibam que isso é necessário, e aí vai melhorando e vai intensificando essas melhorias cada vez mais. E hoje a gente vai falar
sobre essa questão da meta, né, de bater de 2 a 5 mil semanal em cursos digitais de vocês, né? Em consultorias, ou em mentorias, ou em cursos de vocês, através de uma metodologia que funciona, que já foi testado por outros mentores e que está sendo feito por mim também, e é onde eu estou conseguindo cada vez mais trazer novos clientes para mim, novos mentorados, né, e novas pessoas interessadas no meu serviço. Então, eu quero saber de vocês, se vocês querem, vocês desejam, vocês têm essa meta de alcançar esses 2 a 6 mil reais por semana, que é super possível, desde que vocês consigam implementar esse método, fazer tudo bem certinho e persistir. O mais importante de tudo no digital é lembrar que o digital ele é um negócio, ele é um plano de negócio, ele é uma empresa sua. Ela não é uma brincadeira, não é um passatempo, não é uma exceção de murcilha, que nem a gente fala aqui no Sul, né? É realmente uma empresa, é um plano de negócios. Para você ter um faturamento mais alto e consistente, você tem que levar isso aqui como um plano de negócio, como uma empresa, algo que vai fazer tu escalar os teus resultados, mas que para isso precisa ter um comprometimento do teu lado, da tua parte. Tem que seguir fazendo certinho o que vai aprender, colocando em prática tudo direitinho para realmente ter resultado, né? Como eu disse, só vim aqui postar de vez em quando, me ouvir falar e não colocar em prática, não vai adiantar nada. Realmente tudo que é aprendido, né, tem que ser colocado em prática o mais rápido possível para que traga resultados. Então, hoje eu vou falar para vocês qual é o plano para chegar nessa meta de atingir os 2 a 5K, né, 5 mil por semana, através da venda de cursos, consultorias ou mentorias. E vou falar para vocês também aqui qual é o caminho que deve ser perseguido para que isso aconteça. E como eu falei para vocês, é uma metodologia lá dos Estados Unidos, é uma metodologia que o pessoal nos Estados Unidos, lá, os americanos, eles estão faturando alto com essa metodologia, então ela funciona, eu já testei e continuo fazendo e tá dando muito certo, tá? Só que realmente tem que ter persistência. Não é uma coisa que alguns mentores, não digo nem mentores, alguns players do mercado, né, o pessoal que trabalha no digital, chega para ti e diz, ó, faz isso que tu vai faturar aí 100 mil no mês, ou 100 mil no lançamento de uma semana. Não é tão fácil assim, tá, pessoal? Não é nada fácil assim. Dá para chegar nesse valor? Dá para chegar, mas tem um caminho a ser perseguido, né? Uma escada e os degraus para a gente conseguir subindo para chegar até lá. Não é fácil assim. Não todo mundo, eu sempre falo, né? Todo mundo seria milionário já na internet e a minoria é que é milionária, né? A maioria tá lá lutando todo dia, ganhando seu dinheirinho, fazendo o aumento do seu faturamento, mas não de uma forma tão estrambólica e tão grande assim. Então, o que eu preciso? Vamos começar a falar do nosso caminho, né? O que eu preciso para chegar nesse objetivo? Como eu falei para vocês, tem que ter a casa arrumada, um perfil já bem arrumado ali, bem claro, com objetivo claro e tudo mais. Fazer um conteúdo estratégico e uma rotina lucrativa, principalmente. O que é isso? Eu tenho que postar pensando se esse conteúdo vai trazer um resultado para mim. Eu sempre falo aqui para os meus alunos, mentorados e para quem me segue. Não é postar por postar. Não é, eu vi um cachorro na rua com sinomose e eu vou aqui e vou postar sobre sinomose. Eu vi um passarinho voando na minha janela e eu vou falar sobre essa espécie de passarinho. Não. Eu vou usar um conteúdo que realmente vai me trazer algo naquele momento. Esse conteúdo ele tem que ajudar a minha audiência e, em contrapartida, ele tem que me ajudar. Sempre trazendo pessoas novas, ou fidelizando quem já está ali no meu perfil, ou vendendo. Eu tenho que ter um objetivo muito claro para que serve esse conteúdo. E tenho que ter uma rotina lucrativa, que eu estava para vocês falando antes, da questão da insistência. Eu tenho que estar aqui toda semana fazendo um ciclo de conteúdo e de publicações e de, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o caminho, como a gente vai, o plano, exatamente como ele vai acontecer, e vocês vão entender melhor essa rotina lucrativa. Esse conteúdo estratégico com a rotina lucrativa,
é que vai trazer para mim um resultado escalável. O que é um resultado escalável? O resultado escalável é um resultado que é possível a gente ir aumentando gradativamente os nossos ganhos, o nosso faturamento. Ele tem e precisa ser no digital escalável, a gente consiga aumentar. Senão não tem porquê, senão daqui a pouco a gente vai estar que nem na veterinária, quando a gente conheceu o início da veterinária, que todo mundo dizia, quem é veterinário trabalha demais e ganha de menos, né? Trabalha 12 horas, 14 horas, 18 horas, 24 horas e ganha muito pouco. Se a gente começar a vender horas no digital e não ter um resultado escalável, não ter um negócio escalável, a gente vai começar a entrar nesse vício de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não conseguir aumentando o seu faturamento. Não é isso que a gente quer. Então, por isso que eu falo de resultado escalável. Ou seja, a gente vai usar um processo de vendas, vai gerar confiança na nossa audiência, para daí gerar vendas. É esse o ciclo que a gente quer. Gerar autoridade, gerar conhecimento dessa audiência do nosso serviço, colocar um processo de vendas ali, cada vez mais essa autoridade, essa confiança vai aumentar e a gente vai gerar vendas. E isso vai virar um ciclo, tá? E vocês vão ver daqui a pouco como exatamente esse ciclo funciona. Lembrando sempre que o marketing ele é a atração. Então, tudo que a gente fizer de postagem objetiva, tudo que a gente fizer de conteúdo na rede social, essa reunião que eu estou fazendo para vocês também, por exemplo, ele é um marketing, é uma atração de pessoas novas. Eu fiz as postagens lá, chamei o pessoal, falei da reunião e vocês estão aqui. Agora eu vou conversar com vocês e vou fazer uma venda no final. Sempre faço uma oportunidade de compra no final de todas as reuniões, de todos os conteúdos que eu faço, né? Porque o objetivo é faturar. Quem quiser entrar, estiver pronto para entrar, vai entrar. Quem ainda não estiver pronto para entrar, tá tudo bem, vai seguir, né? Seguimos amigos, vai seguir olhando os meus conteúdos e tá tudo certo. É assim que funciona todo o processo de vendas. Deve ser dessa forma. A gente atrai pelo marketing, a gente atrai pelas redes sociais e na conversa a gente faz o fechamento, faz a venda. Logo, isso vai fazer mais sentido para vocês, tá? Então, como eu falei antes, sempre lembrar, sempre colocar isso em primeiro plano para vocês. Lembrar que o digital, ele é um modelo de negócio. Se vocês quiserem usar o digital só para perder tempo, só para entretenimento, só para conversar com os clientes, tudo bem, não está errado. Mas eu aqui hoje estou aqui falando com vocês sobre um modelo de negócio, algo que vai agregar serviço e qualidade e autoridade e dinheiro no bolso para vocês. Então, como ele é um modelo de negócio, o que vocês precisam? Vocês precisam de um investimento. Não adianta do investimento de tempo, de um investimento financeiro também, para conseguir alcançar uma meta diária, uma meta semanal ou uma meta mensal que vocês vão estabelecer nesse modelo de negócio. Então, sempre minhas reuniões, elas se baseiam nos fundamentos de uma sessão experimental do meu direcionamento. Então, quando eu entro aqui numa reunião e converso com você sobre um plano XYZ, que hoje é o plano de 2 a 5K semanal, eu estou fazendo com que vocês experimentem a minha orientação, o meu direcionamento. Eu quero que vocês entendam como é a didática do meu trabalho, como eu sou, como eu falo, como eu explico, e também como funciona esse direcionamento, esse acompanhamento que eu dou. E é isso que vocês vão fazer com os possíveis clientes de vocês. Então, uma coisa muito importante que eu quero que vocês já comecem a pensar aí a partir de agora é qual o problema que você resolve. Para a gente criar um produto, sendo digital ou não, mas falando aqui do digital, uma consultoria, uma mentoria, um curso gravado ou ao vivo, eu preciso saber qual é o problema que eu resolvo. No meu exemplo de hoje aqui, qual é o problema que eu resolvo? Eu estou ensinando vocês, eu estou dando todo o plano e o caminho para vocês terem uma mentoria ou uma consultoria que traga retorno financeiro, sendo que a meta é de 2 a 5 mil por semana, né?
Então, essa é a meta, esse é o problema que eu vou resolver para vocês essa noite. E eu vou resolver. Eu vou mostrar para vocês o caminho de como isso é alcançado. Então, é isso que vocês têm que pensar primeiro. Qual é o problema que eu resolvo? Depois, a gente vai lembrar que toda mentoria, todo curso, toda consultoria, ela é baseada na educação ou na venda e na aceleração da venda. Então, eu posso usar uma base de só educar a minha audiência, passar informações, ou eu posso ensinar eles a vender, ou eu posso ensinar eles a acelerar a venda, o faturamento, que é o caso de hoje. Hoje eu estou aqui ensinando vocês a vender o conhecimento de vocês e, consequentemente, já junto aqui também como acelerar essas vendas, como vocês escalarem essas vendas. E isso tudo ele é um processo. Qualquer consultoria, mentoria ou curso, ele tem que ter um processo bem estabelecido, para que a pessoa vá lá, faça, aplique esse processo e ele dê certo, ele traga resultado. Uma metodologia também pode ser falado, né? O nome de metodologia. Então, um exemplo meu é a formação Mentoria Serviço Milionário, que é onde eu vou ensinar vocês, através da mentoria, como produzir conteúdo, como produzir cursos, consultorias e mentorias no digital para faturar isso como um plano de negócio. Eu tenho já essa mentoria, essa formação, e aí por isso que eu vou apresentar para vocês, e eu sempre uso isso como exemplo, porque vocês conseguem entender melhor como esse processo todo funciona. Eu usando o exemplo e eu falando como funciona, fica mais fácil de vocês assimilarem. E como eu falei, claro, eu também tenho o objetivo de vender esse serviço para vocês, para quem se sentir pronto. Então, o objetivo é exatamente esse. Na mentoria de produção, eu sempre falo de produção de conteúdo, né? Porque eu falo muito de produção de conteúdo. Mas na mentoria de formação de serviço milionário, o objetivo, a meta é fazer com que você crie uma consultoria, crie uma mentoria e venda essa consultoria, essa mentoria e consiga escalar. Então, aqui já está um depoimento que eu recebi agora no sábado, dia 18 de março, dizendo, ó, boa tarde, acabei de receber o meu primeiro pagamento pela consultoria de hematologia, né? E essa pessoa está aqui, depois se ela quiser falar, no final ela pode falar, tá? Para dizer que isso funciona, que ela já teve o resultado disso na mão dela. E aí ela vai cada vez conseguir mais clientes e escalar esses ganhos. Então, quando a gente tem o nosso primeiro resultado, nossa primeira venda, é muito importante, porque é o gatilho de que aquela metodologia funciona e de que eu posso ganhar cada vez muito mais com esse serviço. Além da transformação que a gente gera no outro. É muito legal a gente conseguir passar essas informações para as outras pessoas e transformar o conhecimento dessa pessoa, ou transformar a empresa dessa pessoa, ou transformar os ganhos dessa pessoa, né? Transformar a vida de qualquer jeito, de alguma forma, impactar a vida do outro através do teu conhecimento. Isso é o que mais engrandece a gente. Eu sempre falo, todo mundo precisa de dinheiro para pagar boleto, né? Todo mundo precisa trabalhar, mas o enriquecimento do outro é muito maior do que qualquer dinheiro, de qualquer faturamento que a gente tem. Ver o outro evoluir, isso é muito legal. Então, no meu caso, eu tenho sempre encontros de grupo e individuais. E tenho outros formatos de entrega de mentoria também, que vai depender de cada caso. Mas esses dois são os básicos. O de grupo são 4 encontros, é um encontro a cada 15 dias, então são 2 meses de acompanhamento e sempre tem vários bônus. No individual, são 8 encontros, 4 meses de acompanhamento e também muitos bônus, tá? Na questão de valores, que sempre o pessoal me pergunta e vão me perguntar, então eu já vou falar para vocês. No grupo, são 4 encontros, como eu falei, de 2 meses de acompanhamento. Então, o valor para quem participa dos treinamentos gratuitos, das reuniões que eu faço, sempre tem desconto. O valor normal é R$ 1.197. No desconto da promoção aqui da aula, R$ 797, podendo parcelar até 12 vezes. No individual, são 8 encontros, como eu falei, o dobro de tempo, 4 meses, então de 1.997 fica por 1.597, também podendo parcelar em até 12 vezes, tá?
Então, essa é a minha entrega, as minhas mentorias básicas, a minha base de mentorias. Agora, vamos aprender como eu faço essa base, como que eu chego nesse caminho e como que eu sigo o meu plano, tá? Vamos para a prática a partir de agora. Então, é necessário a gente entender dos funis de venda. O processo, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ter um processo de venda muito estabelecido, com uma rotina lucrativa, seguir o passo a passo para que tenha resultado? Então, os funis de venda, eles fazem exatamente isso, essa rotina lucrativa acontecer e poder ser repetida para criar aquele ciclo de vendas, tá? Outra coisa que é muito importante a gente lembrar e ter bem traçado é o formato de entrega. Como eu vou entregar essa mentoria, como ela vai ser. Que foi o que eu falei para vocês agora. Em grupo, com 4 encontros, ou individual, com 8 encontros. Como vai ser essa entrega? Qual o formato da minha mentoria? E sempre lembrar que a mentoria ela não é uma aula, ela é feedback e orientação. Ou seja, eu vou auxiliar o meu mentorado nessa jornada, eu vou passar o meu conhecimento, eu vou passar as informações que ele precisa, mas principalmente eu vou dar feedback, tá bom, não tá bom, melhor aqui, melhor ali, e vou orientar essa pessoa nessa jornada. Não é aquela coisa que eu sento aqui e começo a falar, ninguém fala, ninguém responde. Não é assim que funciona a mentoria. A mentoria vocês têm voz para realmente ficar à vontade comigo ali, tanto no grupo quanto no individual. E é assim que a mentoria de vocês também precisa ser, baseada em feedback e orientação. A pessoa tem que se sentir realmente amparada por aquele conhecimento, né? E eu mudei o formato de entrega, que antes eu vendia cursos gravados, exatamente por isso. Porque eu percebi que as pessoas compravam o curso, estudavam, mas nunca aplicavam. Não, ou colocavam metade da técnica em aplicação. E aí não tinha o resultado que eles queriam e nem o resultado que eu gostaria que eles tivessem. Então, por isso que eu comecei a orientar, a realmente levar essa pessoa toda no caminho da jornada que ela quer seguir. Então, eu comecei a mentorar. A gente tem 2 tipos de mentoria. A mentoria através de meta, que é essa que eu passei para vocês, que é a meta é produzir o seu conteúdo digital, né, o seu curso digital, a sua consultoria, a sua mentoria, né, e vender, ou pode ser um tipo de mentoria só de segurança. Por exemplo, se eu fosse vender meu conhecimento de oncologia, eu ia fazer o quê? Eu ia dar mais segurança para o meu colega veterinário, que está lá do outro lado, atender os seus clientes, os seus pacientes oncológicos. Então, basicamente, é isso, uma meta ou um tipo de mentoria que vai dar segurança para outra pessoa. Que é mais educacional, digamos assim, então, né, de segurança. Então, que nem eu falei para vocês lá, minhas mentorias, eu tenho 2 que eu trabalho muito forte, que é a dos serviços milionários, que é, então, criar, divulgar e vender os seus serviços através de consultorias ou mentorias, através de serviços digitais, e a VET de autoridade, que é uma mentoria de segurança, que é para fazer a pessoa começar no digital ou recomeçar quase que do zero, ou pode ser do zero, de uma forma correta, sabendo o seu diferencial e o posicionamento que vende. Então, essa mentoria de exemplo 2, minha aqui, ela é mais educacional, né? Ela é mais de segurança. Já a primeira, ela é totalmente meta. Então, o ideal é ter isso, pelo menos 2 tipos de serviço, né? 2 tipos de consultoria ou de mentoria. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir escalar cada vez mais os nossos resultados. Então, se eu tiver uma consultoria de meta, ou uma mentoria, seja como vocês queiram chamar, uma mentoria de meta e uma de segurança, e ter outros mini cursos ali, e-books, cursos rápidos, workshops, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir vender mais e escalar cada vez mais os meus resultados. Isso se torna mais fácil e mais simples e mais rápido de acontecer. Então, vamos começar a falar dos funis agora. Quais são os funis que a gente usa para vender consultoria e mentoria hoje no digital, tá? Então, o funil 1, eu me baseio principalmente na qualificação da pessoa que eu quero atender. Como que isso funciona? Eu vou lá, faço uma postagem no feed,
ou uma postagem nos stories, tá? A pessoa vai lá nessa postagem, me diz, me dá uma resposta. Ó, Gladys, fiquei interessada, que nem aqui na reunião, por exemplo. Fiquei interessada nesse resultado que tu tá falando que tu vai ensinar aí, ou nesse conteúdo que tu falou que tu vai ensinar aí. Fiquei interessada. O que eu faço? Aí, eu, Gladys, vou qualificar essa pessoa. Vou ver se essa pessoa realmente está de acordo com o cliente que eu posso e desejo atender, né? Que eu chamo de aplicação. Se ela está ok, ela vai vir para esse grupo meu, vai fazer parte desse grupo, desse engajamento, e aí eu vou mandar um formulário para ela, eu vou mandar uma conversa no direct, eu vou mandar um link, ou o link do WhatsApp, e depois vou vender para essa pessoa, tá? É assim que funciona. Só um minutinho. Eu só pedido para ligar o ar aqui, porque está muito calor, tá? Não estava tão quente, mas agora ficou muito quente. Então, o funil 1, ele é basicamente o cliente ideal, o atendimento desse cliente ideal. Eu vou conversar com essas pessoas, vou ver se realmente elas estão de acordo com o que eu necessito e quero atender e posso atender, mas e vou levar elas para uma venda. Então, eu vou fazer a postagem no feed, nos stories, vou qualificar essa pessoa, vou engajar, conversar com essa pessoa e vou vender. É esses passos. No funil 2, ele é um pouquinho mais curto. Eu vou fazer a postagem no feed ou nos stories, vou engajar, vou conversar com essa pessoa e vou levar para venda. Então, é quando eu quero vender um curso mais barato, quando eu quero vender uma consultoria mais rápida, quando eu quero trazer para um evento, que nem aqui, eu fiz uma postagem, a pessoa respondeu lá que queria, eu chamei ela no direct, mandei o link e deu, tá? É a venda, né? É essa questão de participar da reunião. Porque a venda, quando a gente fala, ela não precisa ser diretamente valor já no primeiro momento. Ela pode ser uma venda de ideia, uma venda de evento, uma participação de um evento, não tem problema nenhum, vai depender do teu objetivo, tá? Então, os dois funis são esses. Produção do conteúdo no feed ou nos stories, a qualificação dessa pessoa, o engajamento, que é a conversa, e a venda. No funil 2, a postagem no feed ou nos stories, a conversa, o engajamento e a venda. Então, esse exemplo que eu estou usando para vocês hoje da reunião, ela é o funil 2. Concordam? Não, o funil 1, desculpa, o funil 1. Concordam? Porque vocês participaram de uma postagem que eu fiz, eu realmente conversei com vocês, mas eu já fui vendo quem fazia sentido eu atender ou não, para trazer para essa reunião secreta. Por isso que eu chamo de reunião secreta, porque é uma reunião que vai vir só quem eu sei que faz sentido para cá estar aqui. Eu não vou trazer profissionais que não têm interesse de estar no digital, de ter interesse em ter um produto digital. Então, essas pessoas não vão estar aqui. Então, esse é o funil 1, tá? Eu gosto sempre de usar esses exemplos meus para vocês entenderem melhor. E sempre lembrando, como eu falei para vocês antes, que a rede social ela é um meio, ela não é o que vai fazer a venda. A rede social ela vai atrair as pessoas com o teu conteúdo, ela vai fazer que as pessoas engajem, conversem contigo, mas ela não vai fazer a venda. A venda vai acontecer, às vezes até pode acontecer no direct, mas normalmente ela vai acontecer ou no WhatsApp, ou através de uma reunião, de uma sessão estratégica, como essa que eu estou fazendo com vocês hoje. Tá? É assim que vai acontecer a venda. Então, o que eu faço para manter uma rotina lucrativa e para ter um ciclo rentável? Eu pego essa postagem, que eu quero que as pessoas entrem através dessa postagem, eu quero trazer mais clientes, futuros clientes, impulsiono, pago para o Instagram, mostrar para esses tipos de pessoas que eu desejo atingir, através do objetivo de mensagens, que as pessoas mandem mensagem para eu conversar com elas e ver se realmente elas são qualificadas para essa reunião, criando um público para isso, fazendo o orçamento, tudo aquilo que eu já ensinei em outras aulas aqui, outras reuniões para vocês, e eu faço isso 7 dias. Terminou esses 7 dias, eu faço um novo ciclo. Terminou esse ciclo, eu faço um outro ciclo. Então, todos 7 dias, eu vou ter um ciclo
de impulsionamento acontecendo, para eu trazer cada vez mais pessoas interessadas. Por isso que esse método funciona. Lembra que eu falei que precisava do investimento de tempo e de dinheiro? Pois bem, precisa dos funis de venda, quais os tipos de conteúdo com qual objetivo eu vou fazer, e do impulsionamento. Se não, lembra que eu falei para vocês vão ter um resultado, vão conseguir vender consultorias, mentorias sem problema nenhum, só que vai ser muito, muito lentamente. Com esse ciclo de 7 dias de impulsionamento, isso acontece numa velocidade muito maior, porque sempre vai ter gente nova entrando no teu perfil. Então, a rotina lucrativa, ela é isso, é repetir, repetir, repetir esse processo de vendas. Faz uma semana, terminou, começa a outra. Faz uma semana, terminou, começa a outra. Faz uma semana, terminou, começa a outra. E segue sempre esse ciclo rotacional. Que aí, cada vez mais, vocês vão ter gente nova entrando no perfil e tendo mais interesse em fazer parte das consultorias e das mentorias de vocês. Depois, claro, a gente pode fazer remarketing. O que é remarketing? É novas conversas com essas pessoas que já foram conversadas outra vez para comprar uma mentoria e não compraram, ou para comprar um curso e não compraram. Você vai lá e oferta um outro serviço, um outro produto, tá? Isso faz parte da rotina e do processo. E sempre, sempre a decisão vai ser de vocês. Vocês querem seguir nesse caminho e fazer tudo sozinho? Muito bem, vão conseguir, pode ter certeza que vai de uma forma mais lenta. Agora, vocês querem a ajuda de uma mentora, de um mentor nesse processo? Com certeza o resultado vai ser mais rápido, mais retilíneo e, com certeza, também de uma forma muito mais tranquila. Né? Vocês vão ter alguém para direcionar vocês nessa jornada. Então, hoje também, nessa reunião, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que vocês desejam nesse momento? Fazer esse processo sozinhos ou vocês precisam da minha ajuda? Para quem precisa da minha ajuda e gostaria de entrar nas mentorias, eu vou colocar depois de novo também tudo descrito direitinho lá no grupo do WhatsApp, do grupo da reunião secreta, ou vocês podem me chamar para conversar, pode chamar a Yasmin, que faz parte do meu suporte também para conversar, fiquem sempre à vontade para conversar comigo, tá? Desculpem um pouco da minha dificuldade de falar hoje, ficar fungando aqui, que eu realmente estou com uma crise alérgica, gripe, não sei bem o que está acontecendo ainda com a minha garganta e voz e vias respiratórias, tá? Agora eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas de vocês, podem, quem quiser, abrir aí o áudio e falar, fiquem bem à vontade, se quiser aparecer, apareça, ou se não quiser também, fiquem à vontade para decidir o que vocês acham melhor. Podem questionar tudo que vocês ouviram hoje, se vocês gostaram dessa meta, se vocês acham que é possível alcançar essa meta através dessa metodologia, se vocês ficaram com alguma dúvida, não entenderam alguma coisa, a hora é agora para vocês tirarem essas dúvidas. Perguntem aí. Podem perguntar. Eu vou só desligar a gravação aqui para vocês ficarem mais à vontade. E muito obrigada para quem está depois assistindo na gravação. Gladys. Oi. Vou só desligar aqui. Boa noite. Fale, Nenê.